Abra sua Bíblia comigo, por favor. Eu quero o livro de Êxodo, capítulo 34. Êxodo 34. Nós temos visitantes aqui essa noite. Quem está aqui nos visitando pela primeira vez? Faz sinal com a mão, deixa eu ver você. Tem alguém aqui? Pela primeira vez? Seja bem-vindo, querido. Deus te abençoe. Quem mais levantou a mão aqui que eu não vi? Sem óculos? Eu não vejo nada. Aqui o irmão. Isso, obrigada. E tem uns ali, ó. Seja bem-vindo de volta outra vez. Aleluia. Êxodo 34. Você achou? Diga amém. Versículo 1. Assim diz o Senhor para nós essa noite. Então, disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim ao cume do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas nem gado se apacentem defronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou o Senhor: Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, dos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Feche os seus olhos e abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. Nós estamos essa noite aqui para te louvar, te engrandecer e te honrar, Senhor. Nós viemos emprestar o nosso ouvido e o nosso coração para tomar das tuas palavras e fazer morada em nós. Por isso, Pai, eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, toma esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós para a glória do teu nome. No nome poderoso de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Deixa eu contar essa história para você, uma história famosa, você já conhece. Deus estabelece um momento muito importante e desafiador com o povo de Israel. Deus pede, o povo já tinha saído do Egito, já estava no deserto, indo em direção à terra prometida. Quando Deus pede que Moisés acampe com o povo num lugar específico, que vai chamar para nós das planícies do Horebe ou do Sinai, a parte baixa do vale, onde tem essa cordilheira grandiosa. O Sinai é uma cordilheira com muitos picos, né? E aí Deus ordena que todo o povo fique acampado na base desse terreno e Moisés suba sozinho, porque Deus iria falar com Moisés coisas extraordinárias. E nós sabemos que uma das mais importantes foram a escrita das leis da Torá, que foram gravadas pelo próprio Deus, aí que você vê, em tábuas feitas de pedra, né? Então ele faz tábuas de pedra. Deus sobe ao Sinai, uma subida muito difícil, e quando chega lá em cima, Deus então escreve essas tábuas com as principais leis, que para nós está registrado em Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. E depois que ele entrega isso, Deus começa a falar.
E por 40 dias e 40 noites, Deus falou com Moisés, no alto do Sinai. Ele começa a anunciar a Moisés o tabernáculo de Deus, as coisas que ele queria que fossem feitas, do jeito que ele queria, da cor que ele queria, do tamanho que ele queria. Ele passou 40 dias dando instruções para Moisés, dizendo: é assim que eu quero que seja feito, é dessa forma que eu quero que seja feito. Os filhos de sacerdote vão trabalhar assim, os sacerdotes vão trabalhar desse jeito. 40 dias enchendo Moisés de instrução, enchendo Moisés das questões que ele quer que sejam cumpridas. Mas a Bíblia vai dizer para nós no 32, vai lá comigo, deixa marcado o 34. No capítulo 32, Moisés estava recebendo as informações de Deus, tudo aquilo que Deus estava falando com ele. Moisés estava recebendo, de repente, Deus para a conversa e ministra algo diferente para o coração de Moisés. Olha o versículo 7. Ele diz assim: então disse, o que está escrito aí? O Senhor a Moisés: vai e desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou, e diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, és de um povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande... Então, no meio da narrativa de 40 dias e 40 noites, Deus para e diz para ele assim: agora vai e desce. Desce, porque eles estão fazendo uma bagaceira lá embaixo. A verdade foi só você subir, eles não aguentaram o tempo de espera, começaram a fazer apelo, juntaram todo o ouro que eles tinham, fundiram um animal, que a Bíblia diz para nós que era um bezerro, como um elemento de idolatria, como se fosse um Deus. Prepararam para ele um culto, comida, bebida, e o final do versículo 6 do capítulo 32 é horroroso, porque a tradução original diz assim: no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Está escrito isso na sua Bíblia? Para se divertir? O original diz assim: para se perverter sexualmente. Então não foi uma festa de idolatria, foi uma orgia. Foi como as festas do Antigo Egito, foi como as festas mais na frente, que depois a gente vai conhecer através da história do Paulo, as festas de Corinto, dos deuses do Olimpo. Uma festa regada a muita comida, muita bebida e prostituição. Então você imagina Deus no alto do monte, dando instrução para Moisés, pediu Moisés para subir. Primeiro ele sobe esqueci o nome do monte, o Horebe. Primeiro ele sobe no Horebe, onde Deus faz o seu chamamento pessoal, ministerial, onde ele vê a sarça queimar e ele diz: tira a sandália dos seus pés aqui, nós vamos fazer uma aliança e o negócio vai ficar bom para você. Depois o Horebe é mais baixinho. Depois ele desafia Moisés a subir o Sinai. E quando ele sobe o Sinai, e esse tempo de 40 dias e 40 noites, é um tempo onde Deus estava enchendo Moisés de informação para descer e trazer ao povo instruções para eles crescerem, para eles fazerem aquilo que agradava o coração de Deus e eles romperem estações que poderiam impedi-los de prosseguir. Mas ao invés disso, o povo retrocede, o povo volta aos velhos costumes, o povo volta a idolatrar imagens, o que era abominação para Deus. Eles fazem festas à base de comida e bebida e orgias, que era abominação para Deus.
E quando Deus observa aquilo, a ira de Deus foi tão grande, irmãos, foi tão grande que o versículo que você leu, 16, diz que a boca de Deus disse para Moisés: olha, desce lá, porque eu vou acabar com eles, a minha ira me tomou. E só vai salvar você, Moisés, porque eu vou fazer de você uma grande nação. Mas todos eles vão perecer, vão morrer. E aí a Bíblia vai contar para nós a história que Moisés desce do monte. E quando ele chega lá, ele pega eles ainda na festa, dançando, comendo, bebendo, se prostituindo. E a mesma ira que tomou conta do coração de Deus no alto do Sinai, agora toma o coração de Moisés. É quando ele quebra as pedras. E ele fica brabo demais. E ele diz: vocês perderam a memória? Foi só nós chegarmos aqui, vocês esqueceram de quem fez tudo por vocês? Vocês esqueceram de quem deu livramento para você, sua casa e sua família quando vocês ainda estavam no Egito? Vocês esqueceram de quem foi que abriu o mar para a gente passar? Vocês esqueceram de tudo que Ele tem feito nos acompanhando nessa terra distante? O grande libertador, o grande Deus que nós decidimos seguir e servir. Tudo isso ficou perdido no passado por conta de um tempo que vocês não souberam esperar. Deixa eu dizer algo no seu coração essa noite. O tempo é o nosso maior inimigo. Nós temos dificuldade de esperar o tempo de Deus para tudo. Nós temos dificuldade de esperar o tempo de Deus para o namoro, o tempo certo de Deus para o casamento, o tempo certo de Deus para operar no mistério, o tempo certo de Deus para esperar as promessas. E nos precipitamos. A nossa alma exige alguma coisa. E nós entramos em conflito, porque ao mesmo tempo que eles sabiam que Moisés estava no alto do Sinai, ouvindo Deus, eles queriam um símbolo de Deus. Porque só Moisés? Nós também precisamos sentir. Então vamos fazer um bezerro de ouro. Vamos criar essa imagem. E vamos adorar e vamos dizer que foi Ele que nos libertou do Egito. Não, não foi Ele. E quantas vezes nós estamos levantando bezerros de ouro por precipitações, dando honra a quem nunca teve honra, honrando circunstâncias ou até mesmo pessoas, por coisas momentâneas, quando Deus está olhando para nós e dizendo: quem foi que te tirou de lá? Quem foi que quando você estava todo imundo foi lá botar a mão em você? Porque ninguém queria você. Quem é que olhou para você e disse: onde estão os seus acusadores? Eu também não te condeno. Vá, se dá uma nova chance, começa outra vez. Onde está o Deus que enxergou alguma coisa de valor quando ninguém nunca nem viu você? Como confundir coisas tão primordiais? Como confundir coisas tão importantes? No pior dia da minha vida, eu sei quem estava lá comigo. Foi o nome dele que eu chamei. Ele não se apresentou de orelha a rabo. Ele não tinha ouro sobre o seu corpo. Ele não tinha uma forma. Mas eu sabia que Ele era o grande eu sou. Dar honra a quem moveu os céus, a terra, seus poderes, principados e potestades por causa da tua vida. 40 dias foram suficientes para aqueles homens esquecerem o que Deus havia feito em toda a saída do Egito. Esperar tem sido a maior pegadinha do Satanás contra nós. Colocar você para esperar é colocar você em rebelião, em rebeldia, em contenda, em dissolução.
Por quê, pastora? Porque a gente quer as coisas no nosso tempo. A gente quer viver as coisas no nosso tempo, na nossa hora, no nosso momento. E não funciona assim com Deus. Imagina todo o trabalho que Deus teve de tirar aquele povo do Egito. Milhares e milhares de pessoas, homens, mulheres, crianças, animais, que trabalheira que deu aquilo. Quando eles chegam na planície do Sinai, o líder espiritual sobe e deixa o sacerdote fraco com o povo. 40 dias foi o suficiente para eles tocarem no coração de Deus de uma forma tão forte, tão profunda, que as palavras de Deus eram: eu vou destruir todos eles, os mesmos que ele gerou, e gerou o sonho de tirá-los do Egito. Agora ele queria consumi-los por conta da ira. Quer mexer com Deus é mexer com idolatria. Quer mexer com Deus é mexer com prostituição. Quer mexer com Deus é mexer com coisas que profanam a imagem de Deus. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: você foi feito a imagem e semelhança de Deus. Colocar você para fazer coisas que não agradam a Deus é Deus se olhar no espelho com profunda tristeza. O plano era de redenção. O plano era para desenvolvimento, para crescimento. Mas o povo não sabe esperar. Quando Moisés desce e Moisés olha aquela orgia, aquela profanação sexual, a bebida, a festa, o bezerro, o Moisés é tomado do mesmo espírito de ira e ele quebra as tábuas. Ele nem falou nada das tábuas, ele nem contou a experiência que ele teve no alto do Sinai. Sabe por quê? Porque tem coisas que a gente desiste de fazer quando a gente percebe que as pessoas não estão dando valor para aquilo que é liberado. Quando Moisés viu a orgia, Moisés disse: eles não estão prontos para uma aliança. Eles não estão prontos para um momento de cuidado tão especial que Deus está derramando. Porque eles querem coisas palpáveis e o nosso Deus é Espírito. Põe para mim a imagem do bezerro. Alguns aqui já foram no Egito. E perto da planície do Sinai, exatamente onde teve o acampamento do povo de Israel, onde o povo ficou, tem uma montanha. E os ventos desenharam a forma do bezerro na estrutura da parede. Exatamente no lugar onde o povo cultuou o bezerro de ouro. Está lá até hoje. Porque não marcou só o povo, não marcou só a pedra, marcou o coração de Deus. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite. Hoje é uma noite muito especial. Eu preciso fazer você sentir o coração de Deus. Saber que Deus ama, a gente sabe. Saber que Deus tem cuidado de nós, a gente sabe. Mas hoje a gente tem que falar de uma realidade. O que Deus tem sentido quando Ele olha para mim e para você? Que espécie de sentimento vem ao coração de Deus quando Ele fala de mim ou de você? A tribo de Levi pagou um preço muito caro. Moisés mandou que muitos homens fossem mortos da tribo de Levi, porque houve um erro grave do sacerdote. O sacerdote foi conivente com a vontade do povo. E nós estamos vivendo dias onde os sacerdotes são coniventes com a vontade do povo. Eu não vou nem abrir parênteses, porque você já entendeu o que eu quero dizer. E são os levitas que pagam um preço alto, porque os separados sabem o motivo pelo qual eles nasceram.
Os escolhidos sabem que não dá para fugir na esquina, porque na esquina ele te pega lá. Os escolhidos para servir ao Senhor sabem que não dá para brincar com Ele. Que para você, a cobrança, a forma como Ele ministra é diferente do que a maioria. Para a maioria passa batido e você olha e diz: por quê? Que para a maioria dá tudo certo e comigo é um outro peso. Comigo é uma outra responsabilidade. Comigo parece que Ele fala de um jeito mais duro. Acontece só comigo? Porque para o levita, para o que carrega a presença de Deus, o preço é maior. Não dá para oscilar entre dois caminhos. Ou você reconhece o teu Deus, ou você serve o teu Deus. Ou você vai ficar brincando de beber, de comer, de fazer festinha. Esquecendo-se daquele que realmente teve poder e propriedade para mudar a história da sua vida. Aí, 34, a Bíblia vai dizer para nós que o Moisés fica brabo, quebra tudo, morre um monte de gente, mas ele vai orar a Deus. Mesmo quando Deus disse para ele: eu vou matar eles todos, e você, Moisés, eu vou honrar, porque eu vou te dar uma geração. Se fosse alguns de nós, ia dizer: isso mesmo. Eles erraram, eles pecaram, eles transgrediram, acaba com eles. Eu não. Eu sou o bonzinho que te obedece. Então sobre mim todas as suas bênçãos. Não foi dessa forma que o Moisés pensou. O Moisés começou a dizer para Deus: nós não chegamos aqui para acabar aqui. Olha tudo que o Senhor fez com o povo de Israel. Olha todo o trabalho que o Senhor teve para vencer o faraó, para desenvolver as pragas, para libertar esse povo. Isso vai acabar do nada, Deus. Tem compaixão. Tem misericórdia. Por favor, não desista deles. Eles têm coração duro, sim. Mas foi eles que o Senhor escolheu. Eles é que carregam o seu sobrenome. De toda a terra, são eles que carregam o seu DNA. E Moisés, num clamor incessante, pede a Deus que tenha compaixão. Até que num determinado momento, ele ousa pedir algo especial para Deus. Acompanha comigo o versículo 33, capítulo 33. Versículo 17. Farei também isso que dissestes, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Diga: rogo-te que me mostres a tua glória. Irmão, aí tem um segredo absurdo. O Moisés queria uma experiência com Deus mais poderosa. E ele diz: depois de tudo que nós estamos vivendo, eu estou pedindo que o Senhor tenha compaixão deles. Me visita de uma forma poderosa para que eu contemple a sua glória. Moisés queria ser testemunha de algo muito importante que impactaria a vida de outros, que marcaria a vida de outros. Quantas vezes, eu não sei você, mas quantas vezes eu falei para Deus assim: Deus, me dá o dom de cura. Porque se eu tiver o dom de cura, eu vou ministrar pelos doentes, e os doentes vão ficar curados, e o teu nome vai ser glorificado. Quantos já fizeram essa oração? É mais ou menos isso. Mas ele estava dizendo: deixa eu ver a tua glória, me impacta com uma coisa poderosa, porque eu vou descer, e eu vou dizer para eles o quão grande você é, quão poderoso você é. Isso vai impactá-los, e eles não mais vão se desviar. Eles vão gerar temor dentro deles. Você está aí? Olha a resposta de Deus para Moisés. Vou ler de novo o 18. Então ele disse: rogo-te que me mostres a
a tua glória. Resposta de Deus, os 19. Respondeu-lhe. Quem respondeu? Deus. Farei passar. Lê aí. Farei passar toda a minha bondade diante de ti. E te proclararei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecer de quem eu me... Moisés queria ver a glória. Deus disse para ele: você quer mostrar para eles alguma coisa que vai convencê-los do pecado deles? Você quer contar para eles alguma coisa que vai fazer eles se arrependerem e entenderem que eu realmente sou o Deus da vida deles, Moisés? Eu vou passar por você e você vai conhecer toda a minha bondade. Você vai conhecer todo o meu caminho de misericórdia. Quantos lembram desse episódio famoso, onde Deus fala para... Esse episódio que nós estamos narrando. Que Deus diz para Moisés assim: então se esconda na fenda da rocha. Porque eu vou passar. Eu vou passar por você. Você não vai poder me ver, porque todo aquele que me vê, morre. Então você não vai estar de frente comigo, você não vai me olhar de frente. Eu vou passar, entra na brecha de uma rocha, na fenda de uma rocha e se esconde. Porque eu vou passar por você. E tudo que eu estou te prometendo você vai experimentar. Moisés queria ver. Moisés queria ver. Mas o que Deus queria mostrar para o povo era muito mais do que manifestação de poder. Ele não queria mexer os céus e fazer relâmpagos e trovões aparecerem. Ele não queria que fumaças de fogo aparecessem sobre o cume do monte. Ele queria que o povo conhecesse uma faceta dele que o Moisés ia experimentar e ia comentar. Quando ele se esconde na fenda da rocha, que Deus passa, ele diz: eu vou passar toda a minha bondade diante de ti. E proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E me compadecerei de quem eu me... Eu não quero te mostrar a minha glória, Moisés. Eu não quero que você os convença com o meu poder. Eu quero que você mostre para eles o tamanho da minha misericórdia. Ele se esconde na brecha da rocha. O Senhor passa. E o que foi que Moisés viu quando o Senhor passou? O que foi que foi revelado a Moisés quando Deus passa e ele está na fenda da rocha? Versículo 6 do capítulo 34. Capítulo 34, verso 6. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus. Acompanha comigo, olha para mim. A boca fala. A boca fala. Quando pela brechinha da rocha, ele consegue ver a estrutura de bondade e misericórdia de Deus, porque foi isso que Deus falou que ia mostrar para ele. Ele começa: Senhor, Senhor Deus, de compaixão, de misericórdia, que tem poder para perdoar a iniquidade, que tem compaixão, que tem poder de arrancar as raízes. Ele começa a narrar o que ele vê. Para os judeus, esse é um dos textos mais importantes da Torá, porque aqui revela os 13 atributos da misericórdia de Deus. Ele narra 13 atributos de misericórdia que ele vê na frestinha, quando ele passa diante dele. Lê comigo. Ele diz: clamou o Senhor,
Senhor Deus. E ele começa a narrar o que ele vê. Ele diz: Deus compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, guarda a misericórdia em 1000 gerações, perdoa a iniquidade, a transgressão, o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Tudo que ele observa, ele narra com a sua boca. E ele descreve os 13 atributos de misericórdia. Bota para mim, por favor. Como a nossa tradução é estranha, na Torá tem alguns significados um pouco diferentes. Por quê? Porque para nós, compaixão faria um pouco como se você tivesse pena de alguém, sim ou não? Sentir compaixão é, puxa vida, coitado. É um sentimento assim. No hebraico, compaixão é rahamim, que significa amor que vem das entranhas. Conseguiu entender a diferença? Para nós, uma pena pequena, um sentimento que nos incomoda. No original, um amor que é gerado de dentro para fora. Um amor que te move. E quantos aqui já passaram por essa experiência? Você viu alguém, você foi embora, foi só virar as costas, começou a revirar dentro de você. Você diz: o que eu estou sentindo? E Deus falando com você: volta lá. Volta lá e faz o que eu vou mandar você fazer. Vai lá e fala o que eu estou te mandando você fazer. Quantos já passaram por essa experiência? Porque a compaixão no original é o amor que move as entranhas. Aí no hebraico, os 13 atributos de Deus são: primeiro, compaixão antes que uma pessoa peque. Antes de você errar, ele já viu que você vai errar. E ele já sentiu um amor dentro das entranhas por você. Ele já teve um tipo de sentimento que faz ele refletir 20 vezes antes de mandar uma fumacinha e te queimar. Segundo atributo, compaixão depois que você pecou. Ele sente esse amor que constrange ele antes de você cair. E ele sente esse mesmo amor depois que você cai. Vira para esse irmão que está aos falados e diga para ele: não sei se você está entendendo, mas é um amor tão grande. É um amor tão grande que ele está disposto a sentir esse incômodo. Ele podia simplesmente abrir mão de você. Ele podia simplesmente dizer: você quer ir? Vai. Eu não vou atrás de você mais. Você quer fazer as suas coisas? Vai, faz. Eu não vou mais me preocupar com você. Mas ele não consegue. Quando ele diz: vai, eu não quero mais saber de você. Você é um ingrato. Você me trai. Você adultera contra mim quando você levanta outros ídolos. E ele vira de costas. Ele é tomado por um amor que mexe as entranhas dele. E ele diz: mas ele é meu. Ele carrega o meu nome. Ele carrega o meu sangue. Ele é meu. E eu não estou pronto para abrir mão dele. Eu não estou pronto para jogar ele fora. Porque eu sou feito apenas de uma nuvem de glória e de poder. A minha estrutura é feita de bondade. Esse sou quem eu sou. Terceiro, ele é poderoso em compaixão para dar todas as criaturas de acordo com as suas necessidades. Você está de mal com Deus, mas ele não deixa de cuidar de você. Ah, eu estou de mal com Deus, não quero saber de Deus. Mas ele te livrou do acidente. Ele te livrou do assalto. Ele não deixou você morrer. Ele não deixou a enfermidade te pegar. Porque o amor que move as entranhas dele geme por tua causa. Misericordioso para que a humanidade não seja angustiada. Quantos viram os documentários do furacão que aconteceu nos Estados Unidos?
Eles estavam prevendo ondas de 5 metros, inundações de 5 metros. Ele chegando na costa de Tampa, na categoria 5, altamente destruidora. Os ventos são sentenças de Deus sobre a terra. Você já aprendeu isso aqui? E quando o vento leste sopra, que é esse vento de destruição, amigo, segura. Que é Deus chamando a atenção do homem. Deus tentando botar as coisas nos seus devidos lugares. E aí estava tudo programado para ele entrar como o número 5 e destruir tudo. E muitas pessoas morrerem. E aí Deus diz: e é isso. E o furacão começa a se formar no meio do oceano. Aí quando ele foi chegando pertinho da costa, ele caiu de 5 para 4. Quando ele entra por dentro da terra, ele cai de 4 para 3. Por quê, pastora? Porque ele é feito de misericórdia. Eles não me merecem. Eles não merecem o meu amor. Eles não merecem o meu cuidado. Eles não merecem o meu zelo. Eles não merecem tudo que eu faço por eles. Mas eu não consigo fazer mal. Ele desacelerou o furacão para que um número muito menor de pessoas fossem acometidas. Vira para esse irmão que está ao seu lado, diga para ele: não sei se você entende, mas isso se chama misericórdia. Passa para mim. Gracioso se a humanidade já está em perigo. Ele manifesta a sua graça. Graça é o quê? Você não merece, mas ele manifesta a sua graça. Em tempos de dificuldade, ele manifesta a sua graça. Você não merece, mas ele abre a porta para você entrar. Você não merece, mas ele sustenta o teu salário para não deixar de prover na sua casa. Graça. Versículo número 6. Lento para a raiva. Irmão, para a gente tirar Deus, tem que chegar num nível absurdo de coisas erradas, de acúmulo de coisas erradas, porque o coração de Deus é voltado sempre para a compaixão, para a misericórdia, ao ponto de Deus se irar, é algo que mexe muito com Ele. Então quando você lê na Bíblia, Deus se irou, arregala bem o canto branco do seu olho, porque isso foi algo que veio com uma flecha no coração de Deus. Isso foi algo que o feriu profundamente. Por isso que está escrito a proporção da ira de Deus. O 7, abundante em bondade. Bondade é quem opera coisas boas. Então, entre escolher fazer você sofrer e te presentear com alguma coisa que você não merece, por causa da bondade, Ele vai manifestar a sua bondade sobre nós. 8, vai trabalhar sempre debaixo da verdade. Não brinca com Deus. A palavra de Deus é verdadeira. E se Ele diz que vai acontecer, vai acontecer. Para de ser precipitado. Para de fazer bobagens. Moisés estava 40 dias no monte, foi suficiente para o povo se desviar. Só porque está demorando um pouco, você vai abrir mão de tudo que Deus já fez na tua vida. Você vai abrir mão do socorro, da fidelidade, da salvação, porque você está esperando que aconteça mais rápido do que o tempo de Deus. Se Deus prometeu, Ele vai fazer, irmão. Fica na tua aí. Vira para mim. Perseverando a bondade para com milhares. Nós desistimos, Ele não. Nós desistimos de adorar, nós desistimos de andar, nós desistimos de estar com Ele. Ele não desiste de nós. Ele sempre vai enxergar alguma coisa boa. Não tem aquele ditado que diz: tem pai que é cego. O nosso pai é cego. O diabo esfrega na cara dele sentenças de coisas erradas que fazemos todos os dias. Aí ele diz assim: mas ele tem um coração bom. Mas olha tudo que ele já fez, olha tudo que ele aprontou, olha o que ele é. Aí ele diz: mas quando ele fala comigo, ele fala tão bonito.
Ele procura um caminho de bondade para atenuar, para diminuir a sentença contra você. Perdoando a iniquidade é raiz. Ele sabe que às vezes você faz coisas porque vem lá de trás. Você não tem características de um ladrão, mas infelizmente seu pai foi, seu avô foi. E aí pode acontecer que você manifeste essa característica. E ele está dizendo, eu sou um Deus que perdoa essa raiz. Que eu sei que você não escolheu ter ela. Ela veio de geração em geração. E eu estou pronto para entender isso. 11. Para perdoar as transgressões. Transgressões é quebra da lei, é desobediência à lei. Toda vez que você desobedece à lei, conscientemente, isso vira uma transgressão. E Ele está pronto para perdoar as nossas transgressões. 12. Nossos pecados. 13. Manifestar com poder o seu perdão. Os 13 atributos de Deus podem acontecer hoje comigo e com você. O que depende, pastor? Depende de uma consciência. Infelizmente hoje as igrejas têm pregado que você é o máximo, que você pode tudo, que você é o super-herói da história. Quando a minha Bíblia diz que por muitas vezes Deus chamou Jacó de vermezinho, de pó de barro. Não é desvalorizando quem você é fazendo você entender que existe um nível. Nós não estamos aqui com Deus. Ele é, nós somos. Ele é, nós somos. Ele é criador, nós somos criaturas. A criatura nunca vai se igualar ao Criador. A criatura nunca vai superar o Criador. E eu preciso ter essa narrativa dentro de mim todos os dias. Porque é essa narrativa que diz para mim, eu estou errado. Eu estou errado quando eu entristeço o Espírito Santo. Eu estou errado quando eu abandono a minha fé. Ou eu entro em apostasia. Eu estou errado quando eu esqueço de tudo que Ele fez por mim e para minha casa. Vivendo como se o mundo fosse só hoje. O nosso Deus é um Deus que trabalha em 3 tempos. Ele é o Deus do passado, do ontem. Ele é o Deus do hoje, mas Ele é o Deus da eternidade. Ninguém pode contar a sua história só no hoje. Eles vão ter que viajar no teu passado para saber de onde você veio, em que proporções você chegou, como você chegou, para falar de você hoje e para enxergar o caminho que você vai levar para chegar à eternidade. E nós só fazemos isso debaixo de arrependimento, irmãos. Nós só fazemos isso quando nós paramos para olhar para nós. E é isso que eu quero proporcionar para você nessa noite. Hoje nós estamos celebrando Yom Kippur. Yom Kippur em hebraico significa dia da expiação. O dia que Israel para. Você imagina uma nação inteira parar para dizer para Deus: mostra-me onde eu estou errando, porque eu quero me acertar e fazer o que é certo diante de você. Que coisa fantástica esse poder. Eu sei que você pede perdão na ceia. Eu sei que você ora de noite, de manhã, e pede perdão a Deus pelos seus feitos. Mas hoje é um dia onde nós vamos aprender a fazer isso coletivamente. Quando nos arrependemos coletivamente, chaves são abertas, portais são abertos. Eu quero levar você a se colocar na frecha da rocha. E enxergar que o seu corpo físico tinha que estar escondido de tão pobre que ele é. Porque se ele tivesse de frente com esse Deus, ele tinha morrido. Mas mesmo na frecha da rocha, ele conseguiu enxergar 3 atributos de bondade que esse Deus tem para mudar a minha vida e a tua vida.